Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um outro estudo, é, e a gente vai bater naquela tecla do assunto da salvação. Então, esse assunto foi esse negócio da salvação, né? Esse assunto foi o primeiro assunto que eu abordei lá no primeiro vídeo que eu falei com vocês. E aí eu toquei nesse assunto da salvação. No vídeo passado, a gente falou um dos versículos que fala bastante sobre salvação, que é o de Gálatas 5,19. Eu tô olhando meu caderno aqui para acompanhar, tá? E eu tenho anotado, ainda dentro do assunto de salvação, mais 5 versículos. Então, eu vou estar fazendo leitura desses versículos aqui novamente com vocês, né? As leituras que eu falei que ia fazer, porque muitas pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia e só o fato da gente ler o que a Bíblia nos diz, a gente já entende muita coisa. Não precisamos ir no Google pesquisar as perguntas, não precisamos sair por aí perguntando para as pessoas como que é isso, como que é aquilo. As respostas estão na Bíblia. E a gente lendo, a gente entende, porque a Bíblia, ela não é um livro de enigmas. Ela fala o que realmente é. Se você lê, você entende. Qualquer pessoa entende a Bíblia. Então não precisa de intérprete, não precisa decifrar a Bíblia, está tudo muito claro. Tanto é que eu vou ler aqui com vocês e a gente vai meditar nas palavras. E o que é essa meditar nas palavras, né? É prestar atenção no que está escrito e raciocinar naquilo que está escrito, né? Porque todo mundo que lê vai entender a mesma coisa, porque é bem simples a linguagem, bem simples. Então, eu tô com a minha nenenzinha aqui e eu vou começar lendo aqui para nós, para esse assunto, continuação do assunto de salvação, Amós 5:6. Vou anotar aqui na tela para a gente acompanhar juntos. Acompanhe na Bíblia de vocês em casa também, para a gente acompanhar o assunto, né? E vocês aí na casa de vocês vão ter o mesmo versículo que eu. Então, vamos lá. Amós, capítulo 5, versículo 6. Voltem para o Senhor, Deus, Yahweh, e vocês viverão. Voltem para o Senhor e vocês viverão. Se não voltarem, ele descerá como fogo para destruir Israel. Então, vamos, né, ler devagar, ler várias vezes para a gente retirar as informações aqui dessa frase. Então, voltem para o Senhor e vocês viverão. Voltem para o Senhor para viver. Então, eu aqui agora, a gente não tá vivo, vocês que estão assistindo aí o vídeo não estão vivos, né? A gente está vivo. Mas será que essa não é a nossa carne que está viva e o espírito, né? Será que aqui não está falando sobre o espírito? Então, volta a sua alma pro Senhor, né? Volta, porque o que acontece? Desde lá do tempo da Bíblia, lembra que se você passar a ler a Bíblia, você vai ver que Deus se comunicava muito antigamente com o povo, né? Se comunicou com Abraão, se comunicou com Moisés. E hoje em dia perdeu, né? Perdeu essa conexão. A gente se distanciou de Deus, na verdade. O que acontece? Quanto mais a gente se distancia de Deus, menos ele consegue chegar até nós, né? Porque parte da gente a obediência, né? Para a gente ganhar a graça de Deus. Então, se a gente se afastou de Deus, automaticamente nosso espírito já morreu. A gente está vivo em carne, mas nós estamos mortos. Por isso que aqui fala dessa forma: voltem para o Senhor e vocês viverão, porque tem uma vida além da vida física, que é a salvação, né? Que é essa vida eterna que o nosso Criador Deus proporciona para nós. Então a gente está tendo uma experiência física aqui nesse mundo, mas na hora que a gente morrer, o nosso espírito, ele ou vai viver ou ele vai morrer. E a gente não quer a morte espiritual, a gente quer a vida espiritual. Morrer em carne, todos nós vamos morrer, mas morrer em espírito não. E então, aqui está dizendo uma condição para que a gente viva
a gente tem que voltar para o Senhor. E como que a gente volta para o Senhor? Sabendo o que Ele quer da gente. E como que a gente sabe o que Ele quer da gente? Lendo a Bíblia, porque na Bíblia está escrito tudo que Deus espera de nós. Então vamos dar continuidade nesse mesmo versículo. Daí fala em contrapartida, né? Se não voltarem, Ele descerá como fogo para destruir Israel. Lembra que eu falei para vocês alguns vídeos atrás que o povo de Israel somos nós? Ele vai destruir o povo que não se voltar para ele. Está escrito aqui. Ele descerá como fogo para destruir Israel, para destruir o povo dele que não se voltou para ele. E ele vai descer como fogo quando? No grande dia, né? No dia do Senhor, no dia do juízo final. Porque temos um prazo estabelecido aqui nesse mundo, né? Teve começo, que está lá em Gênesis, teve aí o meio da história, que foi provavelmente a volta de Jesus, e vamos ter o final dos tempos. Então, no final dos tempos, quem não voltar para o Senhor irá ter a morte espiritual, porque ele fala aqui, ele descerá como fogo para destruir Israel. Ele é Deus. Então, vamos pensar nisso. Será que a gente está próximo de Deus? Será que a gente está longe de Deus? O que eu preciso para me aproximar de Deus, né? Fazendo perguntas dessa forma, a gente vai encontrando elas na Bíblia. E aí começamos a ter esse hábito da leitura bíblica, né? E começamos a achar essas respostas mais profundas. Um outro versículo que eu tenho aqui para a gente estudar, para a gente ler juntos, é Malaquias 4, capítulo 4, versículo 2. Vou ler. Mas, para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos teus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Então, olha que legal. Mas para vocês que me temem, para as pessoas que têm medo do Criador, o que é esse temer ao Criador? É obediência. É obedecer o que ele falou, porque se a gente não obedece o Criador, ele tem uma condição para quem obedece, ele tem uma outra condição para quem não obedece. Então, para vocês que me temem, a minha salvação, que é o plano de Deus na nossa vida, brilhará como o sol. Então pensa nisso. A salvação dele vai brilhar como o sol, luz, né? Claridade, visão, luz, né, pessoal? Porque tem luz e tem escuridão. Escuridão é trevas. Se a salvação de Deus brilha como o sol, isso é luz, isso é vida, trazendo vida nos seus raios, né? Então, a salvação de Deus, ela é vida para o nosso espírito depois da nossa morte carnal, né? Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Então, aqui tá bem claro, né, esse versículo. Para quem teme a Deus, a salvação dele vai brilhar como o sol, trazendo vida, a vida eterna. E vocês saltarão de alegria. Imagine a gente saltando de alegria porque a gente ganhou a salvação. Quão bom que não é isso. Se é pra gente pular de alegria, é porque é uma coisa muito tremenda, uma coisa muito boa. Então, agora, aí tá a pergunta, quem quer a salvação? Todo mundo quer a salvação. Porque se a gente vai saltar de alegria na hora da salvação de Deus, imagine quão bom não é isso, né? A Nenezinha aqui tá fazendo bagunça, gente. Bom, então, outro versículo que eu tenho anotado aqui nesse tópico de salvação. Mateus 10, 34. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. Isso aqui é uma frase que Jesus está falando isso para nós. Então, vamos pensar nisso. Se ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, é porque ele está querendo separar muita coisa. Separar o joio do trigo, separar o bom do mal, separar as coisas boas das coisas ruins. Então, muitas vezes a gente não presta atenção nisso,
Mas a espada é para cortar alguma coisa ao meio, é para, né? É para cortar o mal pela raiz, digamos assim. E na própria Bíblia também fala muito sobre o joio e o trigo, sobre o mal e o bem estar todos misturados. Então, Jesus deixa bem claro aqui que ele vem para trazer a espada e não a paz, porque a palavra dele corta igual uma espada. É só você pegar os capítulos bíblicos na qual tem as falas de Jesus que você vai ver que ele o que ele fala não é assim passando a mão na cabeça de ninguém. Ele fala, a palavra dele é firme. Então, se a gente lê o que Jesus tem para nos dizer, a gente vai ver que a palavra dele é muito mais forte do que a gente pensa. Então, ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer espada. Ele veio para cortar o mal pela raiz. Agora, vamos ler Atos 16, 30. Vou ler. O que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus, Yahusha, ou Yeshua, ou Yahushua. Jesus também tem um nome com muito mais significado do que Jesus, tá? Aqui no Brasil a gente conhece por Jesus, mas ele tem um nome, que é um desses que eu tô colocando aqui na tela. De acordo com estudos, né? Alguns chamam de um nome, outros chamam de outro, mas o nome mais próximo deles é esse, não Jesus. Mas eu falo Jesus aqui porque é o que todo mundo entende, né? E é mais fácil de entender. Então, Paulo e Silas falaram para essa pessoa que fez essa pergunta. Eles disseram: creia no Senhor Jesus e você será salvo, e as pessoas da sua casa também. Então, o fato da gente crer em Jesus faz com que a gente alcance a nossa salvação. E o que significa crer em Jesus? Primeiro a gente tem que saber o que ele fala, o que ele quer de nós, o que a gente tem que fazer para crer nele. A gente tem que saber um pouco de Jesus, tem que saber quem é ele, o que ele falou, o que ele quer do povo, né? Aí a gente vai lá na Bíblia, lê tudo o que ele falou, você pode crer ou não crer. Mas Paulo e Silas disseram que para alcançar a salvação precisamos crer em Yahusha, no Jesus Cristo. Vamos ler mais um aqui, encerrar o estudo. Vamos ler agora Romanos, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, Yahuwah. Todos se desviaram do caminho e se tornaram inúteis. Olha que forte esse versículo aqui, né? Esse versículo aqui é para todos nós, é para todos. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, Yahuwah. Todos, está escrito aqui, todos se desviaram do caminho e se tornaram inúteis. Então, o fato da gente se desviar do caminho de Deus nos torna inúteis. Então, vamos parar para pensar, né, nesses versículos, nessas palavras, começar a aprofundar o nosso conhecimento, começar a buscar. Interrompemos a programação aqui para dar um mamar. Então, vamos começar a se aprofundar no que está escrito na Bíblia, nesses versículos, o que essas palavras realmente querem dizer. A gente consegue, se ficou dúvidas, né, do que estão escritos nessas passagens, a gente consegue responder essas dúvidas em outros versículos bíblicos. Inclusive, no próximo estudo, eu vou falar uns versículos relacionados sobre obediência, que é uma das coisas que a gente comentou aqui hoje. Então, uma coisa puxa a outra e um versículo responde o outro. A gente só precisa ter o hábito de ler a Bíblia, porque a Bíblia é nosso único norte. Não são homens, não são pessoas, não são líderes, não são outras pessoas que vão nos dar a resposta. As palavras vão vir da Bíblia, as palavras são de Deus, é o que Ele nos deixou na palavra.
que vai responder para nós as nossas dúvidas mais profundas, aquelas dúvidas mais sem resposta, digamos assim. Então, por hoje é isso. Agradeço a todos que estão aqui vendo os meus estudos e a gente continua estudando aí no próximo vídeo.